Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Vamos começar aqui na manhã de terça-feira, né, trazendo mais um conteúdo para vocês. Ontem já foi dia de iniciar a semana, vamos com tudo, porque amanhã tem Bahia e Campo novamente pela Copa do Brasil na Arena Fonte Nova. Bahia e Paysandu se enfrentam buscando uma vaga nas oitavas de final da competição. Bahia que tem uma certa vantagem, venceu o jogo de ida lá no Belém do Pará por 1-0 no Mangueirão e agora tenta manter essa vantagem e se classificar para a próxima fase. Vamos trazer informações sobre esse jogo, vamos trazer informações também sobre a CBF, tudo que envolve o Bahia aí, junto com os outros clubes, né, que se envolveram nessa situação. Vamos trazer informações também sobre o mercado, falando sobre o Jeanzinho. Então já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder nos ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E claro, conto com a tua inscrição também para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos no nosso canal e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo aqui do Meu Bahia. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E quem se preocupou também ontem, né, com a situação do dente, tal, que eu comentei no vídeo para vocês, ainda tá inchado, meu povo. Tá uma dificuldade imensa para gravar, acho que o dente tá nascendo, alguma coisa assim. Tá uma dificuldade imensa para eu falar e tal, às vezes dói, então peço desculpas qualquer coisa que ocorrer durante o vídeo. Vamos começar logo isso aqui pra gente não perder tempo, falando sobre a situação da CBF e aí entrando no que cabe ao Bahia e no que diz respeito ao nosso clube, e aí depois a gente fala sobre os outros assuntos, sobre o jogo contra a equipe do Paysandu e também sobre o mercado de transferências. Sobre a CBF, para quem não acompanhou nos últimos dias, o Bahia emitiu uma nota junto com outros clubes da Série A e também da Série B, se posicionando em relação ao momento que vive a CBF. É um momento que já não é de agora, já é de bastante tempo, né? Os ex-presidentes da CBF não conseguem terminar o seu mandato, são muitos escândalos de corrupção e outras questões que são bastante graves e que atrapalham o andamento, a evolução do futebol brasileiro. E aí o Edinaldo Rodrigues ele foi afastado do cargo, né, por conta de uma suspeita ali de fraude na assinatura de um contrato de um ex-presidente da CBF, e aí ele foi afastado, né, e aí tentou voltar, né, junto com o recurso no STF, só que ele desistiu no dia de ontem de entrar com esse recurso e de tentar voltar à presidência da CBF e desistiu boa sorte ao seu sucessor. Samir, que é presidente da Federação de Roraima, né, de futebol, deve ser, é o único candidato, deve ser eleito presidente da CBF, um cara que não tem experiência nenhuma com futebol profissional, um cara que nunca trabalhou com clube, é um cara que não tem conhecimento de ninguém, não conhece quase ninguém, mas ele é o único candidato e provavelmente vai ser eleito presidente da CBF. O Bahia, que junto com esses outros clubes da Série A e da Série B, que se posicionaram através de uma nota, apoiaram o presidente da Federação Paulista de Futebol, só que ele não conseguiu concorrer ao cargo, foi feito ali uma eleição praticamente, né, a inscrição das chapas, tudo em 4 dias para votação, que deve, né, terminar na eleição do Samir e já tomar posse aí no dia 26, se eu não me engano, né, no 25 de maio, um dia antes da convocação do Carlo Ancelotti, da apresentação dele também como treinador da seleção brasileira. Uma bagunça total e isso atrapalha muito o nosso futebol. Mas, enfim, não é o presidente que o Bahia e os outros clubes queriam, mas desejo sorte ao Samir, que ele possa fazer um bom trabalho, apesar das minhas claras desconfianças de que isso é possível. Falando sobre o jogo contra o Paysandu, vamos lá. Bahia treinou no dia de ontem, já na segunda-feira, se reapresentou após o clássico Bavi, sem folga. Isso porque na quarta já tem jogo contra o Paysandu, no caso amanhã. O Bahia treinou, né, se recuperou, os titulares fizeram um treino leve, enquanto os reservas que não participaram desse jogo contra o Vitória fizeram um treinamento, ajustes táticos e tudo mais. O Rogério também passou vídeos para os jogadores, né, vídeos de erros, de acertos, tudo isso para tentar alinhar tudo certinho para o jogo de quarta-feira, mais conhecido como amanhã, para enfrentar a equipe do Paysandu pela Copa do Brasil. O Bahia, que como eu falei no início do vídeo, tem uma vantagem, venceu por 1-0 a equipe paraense no jogo da ida lá no Mangueirão e agora tenta confirmar essa vaga na Fonte Nova ao lado do seu torcedor. É um jogo aparentemente tranquilo para o Bahia, até porque o Paysandu não vive uma boa fase na Série B e é um time muito tradicional, mas não vive uma boa fase, não está tão bem assim, só que é um jogo perigoso, porque se o Bahia não entrar com a postura que deve entrar na partida, né, levando o jogo realmente a sério e colocando assim toda a carga emocional e física que tem que ser colocada em um jogo como esse, a gente provavelmente vai ser passeado, porque o futebol não tem mais bobo, né? Não existe mais aquela de time bobozinho que vai se fazer de fraco e não vai conseguir. Não, não existe mais. Se o Bahia não entrar com a postura correta, que deve entrar, pode sim se prejudicar durante a partida e ter essa vaga um pouco ameaçada pela equipe do Paysandu, que vem para Salvador tentando fazer história, tentando se classificar. Mas o Bahia, como eu falei para vocês, tem a vantagem, se entrar com a postura correta, muito provavelmente deve se confirmar essa vaga amanhã. Vou trazer informações para vocês também da provável escalação
situação, o Bahia que não deve ter mais nenhuma baixa por lesões, apenas os que já estão lesionados, por exemplo, Santiago Arias iniciou a transição, é um jogador que deve estar de volta na partida contra a equipe do Internacional lá no Beira-Rio pela Libertadores da América, não deve estar à disposição para esses dois próximos confrontos, o Ademir, né, segue fazendo um tratamento ali na academia, e os outros atletas também, Ronaldo que voltou inclusive no jogo contra o Vitória, já está recuperado, só que o Ronaldo ele foi cortado da relação, o Rogério preferiu colocar o Danilo Fernandes no banco de reservas, mas provavelmente o Ronaldo pode estar também à disposição nessa partida de quarta-feira para enfrentar o Paysandu, pode ser titular ou não, enfim, não sei, depende de como o Rogério pensa de quem deve ser o goleiro titular para as próximas partidas, mas eu acredito que o Marcos Felipe deve continuar ganhando essa sequência, até porque ele foi muito bem no Bavi, fez um jogo ruim contra o Atlético Nacional, e depois foi bem no jogo contra o Vitória, e provavelmente deve seguir como titular nas próximas partidas do Bahia, principalmente nos confrontos mais importantes que a gente deve ter, que é contra o Paysandu, sim, né? Paysandu, Grêmio e depois Internacional pela Libertadores da América. Falando sobre goleiro, quero falar com vocês agora sobre o mercado de transferências, porque logo após o Bavi, eu trouxe informação para vocês de que o Jeanzinho, né, que passou pelo Bahia, formado aqui nas categorias de base do clube, estava livre no mercado. Ele rescindiu o contrato com a equipe do Cerro Porteño do Paraguai. E obviamente já surgiu as especulações sobre uma possível volta, se tem condições de voltar ou não, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quero trazer primeiro a informação e depois eu trago aqui a minha opinião, aquilo que eu acho que pode acontecer e a minha opinião em relação ao jogador Jeanzinho. Vamos lá, Jeanzinho não, que o cara já é um homem, né? O Jean. Falando sobre, primeiro, a informação. Vamos lá. O Jean, ele rescindiu o contrato com o Cerro Porteño, e aí eu fui atrás de saber por que ele rescindiu esse contrato com o Cerro Porteño, já que é um dos melhores goleiros que a gente tinha nos últimos anos dessa equipe paraguaia e no futebol paraguaio. A situação que aconteceu com o Jean é a seguinte, a relação dele com a torcida estava desgastada, depois de vários, né, inúmeros episódios de conflito entre os dois. O Gatito Fernandes, que é um goleiro também que foi criado nas categorias de base do Cerro Porteño, estava no Botafogo, saiu do clube carioca aqui no Brasil, e o Cerro Porteño decidiu repatriar o atleta. Ele chegou e logo de primeira já assumiu o status de titular. Ele é ídolo por lá, então já foi titular, colocou o Jean para reserva, que ficou afastado durante um tempo e agora terminou com essa rescisão de contrato. Então a situação do Jean não é assim, não é técnica, né? Ele não rescindiu o contrato por conta de condições técnicas, de falhas ou qualquer coisa do tipo. A relação foi desgastada ao longo dos últimos meses, que terminou nessa rescisão de contrato. A minha opinião, a minha opinião não, ainda com informação, tá? Perdão. O Bahia segue monitorando o Patrick Sequeira do Casa Pia de Portugal, goleiro costarriquenho, e tem como prioridade para a janela contratar este goleiro. Porém, a gente está vendo nos últimos dias e nos últimos meses como as condições do negócio não estão boas assim para o Bahia. O clube português, o Casa Pia, pede muito dinheiro, 12 milhões, 10 milhões de euros, e o Bahia não vai ceder e não vai pagar essa quantia. Agora, a minha opinião, eu acho que diante desse cenário, diante dessa dificuldade de contratar o Patrick Sequeira, o Bahia com dificuldades de encontrar nomes baratos no mercado, pode recorrer ao Jean, porque já fez isso algumas outras vezes no mercado anos atrás. O Jean já foi procurado pelo Bahia anteriormente, não é uma situação de agora, mas já foi procurado. É um goleiro que tem identificação com o clube, é torcedor do clube, teve uma ótima passagem por aqui nos tempos de Bahia e claro que pode ser repatriado novamente. Entra na questão da situação que aconteceu com ele quando ele ainda jogava no São Paulo, né? Aquela situação que ele foi detido lá nos Estados Unidos. Claro que entra essa situação. Eu sei que muita gente já olha assim, pô, não, isso não tem nada a ver, o cara se redimiu. E eu entendo e eu também penso assim de uma certa forma, porém, essa questão é uma questão muito séria que o Bahia, junto com o Grupo City, tem que levar em questão, porque não é só eu e você que pode pensar assim. Pode ter outras pessoas que pensam diferente, pode pensar que não deve mais vestir a camisa do Bahia, não tem mais espaço no futebol brasileiro, e é totalmente compreensível que essas pessoas pensam assim também. É assim, a gente não pode ficar, ficar debatendo e xingando um ou outro porque pensa diferente. Se você pensa dessa forma, você também está certo dentro do seu pensamento e também é acolhido no debate. Sobre essa situação, a minha opinião é que é a seguinte, o Jean, quando ele sai do Bahia, vai para o São Paulo e vive aquela carreira, o Jean também estava entre os melhores goleiros do futebol brasileiro, e ele provavelmente seria o sucessor do Rogério Ceni, porque é um cara que bate falta, um cara que bate pênalti, um cara que já fez gol, inclusive, no Bahia. Ele foi bater uma falta, aí no rebote a bola sobrou e ele fez o gol. Só que aí acontece aquele episódio, né, lá nos Estados Unidos, onde ele é detido, enfim, por tudo que aconteceu envolvendo a sua ex-companheira, e aí ele sai do São Paulo rescinde o contrato e ele vai para o Atlético Goianiense. Mesmo se ele tivesse uma fase fenomenal no Atlético Goianiense, pegasse tudo, dificilmente ele teria mercado entre os grandes do futebol brasileiro, porque essa situação estava muito viva ainda na memória do torcedor, geraria muita polêmica entre a torcida e nenhum clube queria comprar aquilo, né? Nenhuma equipe queria pegar aquilo para si. É muito difícil a gente ver alguns clubes fazendo isso no mercado.
São poucos os clubes, na verdade, que fazem esse tipo de coisa. E aí ele vai para o Cerro Porteño, tem uma boa fase por lá, pega muito, vários anos como goleiro titular absoluto do Cerro, e como eu falei para vocês anteriormente, tem essa situação, tem esse desgaste com a torcida que levou à sua rescisão de contrato. Uma volta ao futebol brasileiro, na minha opinião, seria muito interessante ao Jean, que para mim é melhor goleiro que o Marcos Felipe, Danilo Fernandes e o Ronaldo, só que, como eu falei, essa situação dele, né, com toda a polêmica que tem por trás, é uma situação que realmente pega muito quando você pensa em contratar o Jean. Eu estou falando assim na visão dos diretores do Bahia. Eu acredito que o Patrick Sequeira deve ser mantido como prioridade, porque é um goleiro realmente muito diferente, para mim, acima do Jean. Não conseguindo trazer o Patrick Sequeira, não conseguindo encontrar nomes que façam sentido no mercado, o Jean parece sim como opção, por todo o conhecimento que tem ao Bahia, por todo o histórico que tem, por ser criado aqui nas categorias de base, pela relação que ele tem com as pessoas do clube. Eu acho que provavelmente em algum momento, se as negociações com o Patrick Sequeira não der certo, vai sim passar a ser uma opção. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Falei até demais, mesmo com a boca tá doendo o dente, né? Não sei se tá dando pra ver no vídeo, mas tá inchado aqui, o dente do siso nascendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham comentado aqui, né? O que você achou do vídeo. Se inscreve também se você ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.